Hoje vamos tratar de um assunto que é muito comum na prática médica, que é a doença do refluxo esofágico. Para falar para nós sobre essa entidade, nós convidamos o Dr. Marcelo Souza, que é professor de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e é pós-doutorado em gastroenterologia pela Universidade de Londres. Ele vai falar para nós sobre doença do refluxo esofágico. Por favor, doutor Marcelo. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e venho falar para vocês hoje sobre a doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição extremamente comum, onde o conteúdo do estômago volta para o esôfago ou órgãos adjacentes, como a via aérea superior, causando sintomas. O paciente que tem doença do refluxo, o mecanismo pelo qual acontece essa alteração é decorrente da falha da barreira que limita a passagem do conteúdo do estômago para o esôfago, que é geralmente o esfíncter esofágico inferior. O paciente apresenta geralmente os sintomas de azia, que é a queimação atrás do peito, e a regurgitação, que é o retorno do alimento recém-ingerido. Às vezes o paciente também tem sintomas da via aérea superior, como tosse, pigarro e sensação de rouquidão. O diagnóstico da doença do refluxo nem sempre é fácil, porque há endoscopia, que serve para ver feridas no esôfago e a presença de complicações, como esôfago de Barrett, ou alterações anatômicas, como é o caso das hérnias, geralmente são normais. Às vezes opta-se para fazer o teste terapêutico, na qual o paciente vai receber medicamento para ver se melhora do refluxo. Entretanto, nem sempre o paciente que melhora é portador da doença do refluxo. Daí, a gente tem a importância de exames que são o gold standard, o melhor exame para avaliar a doença do refluxo, que são os exames de monitorização de 24 horas do refluxo, que é o caso da pH-metria e da manometria de esôfago. O tratamento da doença do refluxo é voltado para a inibição da secreção gástrica, a partir de medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Esses medicamentos, apesar de terem baixa efeito colateral, eles não devem ser utilizados se o paciente não tiver o diagnóstico de certeza de doença do refluxo. A cirurgia é uma opção muito boa para os pacientes que têm doença do refluxo mantida e têm baixo risco cirúrgico, tá? Entretanto, se eu tratar o paciente tanto com medicamento como com cirurgia a doença do refluxo e ele não for portador da doença do refluxo, isso está ocorrendo um grave erro, porque você está fazendo medicação em quem não precisa. Basicamente, o que eu queria lembrar para vocês é que a doença do refluxo é uma doença extremamente prevalente, que os sintomas são comuns, mas que nem sempre aquele paciente que tem sintoma é portador da doença do refluxo. Daí a necessidade de métodos complementares para avaliar a doença do refluxo e evitando assim tratamento em quem não precisa. Um abraço. Agradeço ao Dr. Marcelo pelos esclarecimentos em relação à doença do refluxo esofágico. Desejo a todos vocês um bom final de semana e aguardem para a próxima semana, para a próxima segunda-feira, uma entrevista sobre a repercussão da Covid na criança, que será feita pelo Dr. Robério Dias Leite, que é infectologista pediátrico.